E aí pessoal, aqui quem fala é o Bruno. Estamos aqui hoje para dar início ao nosso primeiro conteúdo de derivada em cálculo 1, ok? Este vídeo a gente vai falar um pouco sobre o que é a derivada, como chegar até a conhecida fórmula da derivada, fórmula inicial da derivada, ok? E vamos dar um exemplo, certo? Vai ser um vídeo um pouco grande, ok pessoal? Quando a gente está trabalhando com derivada inicialmente, a gente tem que ter uma ideia principal em cálculo. Que ideia é essa? A gente vai trabalhar com uma função, ok? Então, deixa eu escrever um gráfico de uma função aqui. Um gráfico de uma função qualquer, certo? Essa daqui vai ser a nossa função de estudo, certo? Eu vou chamar essa daqui, essa função de a função f, né? A função f de x. Ok, pessoal? Não sei a lei de formação dela, ok? E eu quero analisar algumas coisas, né? Digamos assim, eu quero analisar o comportamento dessa função perto do ponto x1, por exemplo. No ponto x1, o que eu tenho, pessoal? Eu tenho um f de x1. Não sei se vocês concordam comigo, né? Mas relativo ao ponto x1, eu vou ter um f de x1. Ok? Eu vou ter um f de x1, pessoal. Bruno, beleza, isso é simples, né? Ok, então perto desse ponto, né? Quando eu venho da direita e quando eu venho da esquerda, se esses pontos forem iguais, a gente encontra o quê? A gente encontra o limite de quando x tende a x1 em f de x, não é, pessoal? Isso é algo que a gente já viu em limite. Ok, Bruno, mas e aí? Você não falou nada novo, certo? Agora imagina que eu tenho um segundo ponto, certo? Imagina que eu tenho um segundo ponto. Esse segundo ponto eu vou chamar de x2. Ok? Eu tenho um x2. Esse x2, certo? Ele tem uma imagem também, certo? E essa imagem, pessoal, a gente pode chamar comumente de f de x2, não é isso? F de x2, certo, pessoal? Nada muito novo ainda. Ok? Eu não sei se vocês concordam comigo, mas a partir de dois pontos forma-se uma reta. Então eu posso traçar uma reta que liga esses dois pontos, não posso? Posso, pessoal. Então vamos fazer isso. Vamos traçar uma reta. Não é isso? Um auxílio aqui da régua. Agora visualizem comigo. Essa reta é dada por uma função afim, ok? Uma função ax mais b de primeiro grau. Não é isso, pessoal? E tem como eu saber o coeficiente angular dessa reta, não tem? Tem, pessoal. Se vocês lembram, o coeficiente angular é a tangente de alfa, né? Bruno, é o quê? Tangente de alfa. Sim, esse ângulo aqui, ó, formado entre a nossa reta e o eixo x, é um ângulo alfa. E se eu calcular a tangente de alfa, eu vou calcular o coeficiente angular da minha função afim, conhecido por A ou por M, ok? Bruno, então como é que eu posso calcular essa tangente? A tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente, não é isso? Bruno, mas não tem um triângulo retângulo aí, então vamos formar um, certo? Eu posso formar, pessoal, um triângulo retângulo aqui, ó. Não posso? Posso dizer que isso aqui é um ângulo reto, ó. Aqui, ó, esse vai ser o nosso triângulo retângulo. Ok, Bruno, mas e aí, os catetos? Como é que a gente vai descobrir os catetos, cara? Se vocês prestarem atenção, pessoal, essa medida aqui em altura vale f de x1. Essa daqui vale f de x2. Então, se eu subtrair, eu encontro essa altura. Ou seja, isso aqui, ó, essa distância aqui vertical é o quê? É f de x2 menos f de x1. Ok, pessoal? E essa distância horizontal aqui é o mesmo raciocínio. É x2 menos x1. Ok, pessoal? x2 menos x1. Certo? Desculpem um pouco o desfoque, certo? E aí? E agora, Bruno? Ok, eu já sei. Eu posso calcular esse coeficiente? Posso. Por quê? Porque esse coeficiente que eu calculo aqui, ó, esse alfa, será o mesmo. Certo? Será o mesmo. E aí, então, como é que a gente pode calcular? Tangente de alfa é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Ou seja, f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1. Ou seja, a tangente desse ângulo alfa, que é o nosso coeficiente angular, que a gente pode chamar de m, é igual a quê, pessoal? É igual a f de x2
menos f de x1 sobre x2 menos x1. Ok, Bruno, legal, cara. Mas e a derivada, tu esqueceu? É verdade, né, pessoal? O que a gente está trabalhando aqui não é coeficiente angular, a gente está trabalhando derivada. E tem diferença? Será que tem diferença? Pessoal, prestem atenção na seguinte definição, certo? A derivada é também conhecida como a taxa de variação instantânea, ok? A derivada de uma função num ponto f, melhor, num ponto p, é a taxa de variação instantânea da função no ponto p, ok? Ok, pessoal? A derivada nada mais é do que isso, que a taxa de variação instantânea num ponto, ok? Bruno, mas o que é taxa de variação? Pessoal, se vocês bem lembram, quando a gente estuda geometria analítica, ou mesmo função afim, a taxa de variação nada mais é do que o coeficiente angular de uma função afim, ok? Por que isso, Bruno? Porque esse coeficiente angular de uma função afim é a quantidade da relação em que varia de y para x, ou seja, é a taxa dessa variação. Só que essa taxa de variação é média, ok? E a derivada é uma taxa de variação instantânea. É uma taxa de variação em um único ponto. Eu quero perguntar a você, qual a taxa de variação no ponto P? Eu não estou perguntando em um intervalo, eu estou perguntando em um ponto. Ok, pessoal? E isso daqui é um cálculo que a gente utiliza em um intervalo. Que intervalo é esse? É o intervalo x1, x2. Ok? A gente pode chamar esse intervalo, essa diferença de x2 para x1 de k. Não é isso? Então quer dizer que de x1 para x2 vale k. Ok, pessoal? Não liguem para as incógnitas que eu estou colocando. Alguns professores usam k, outros usam p, outros usam h. Isso é só mera incógnita, ok? São constantes que a gente está aplicando, certo, pessoal? Não se importem com isso. Eu estou chamando de K a taxa de variação. Não, eu estou chamando de K o intervalo de x1 para x2, certo, pessoal? Então, o que eu sei a partir disso? Não é isso? O que eu sei a partir disso? Que para me calcular a taxa de variação instantânea, a diferença de x1 para x2 tem que ser zero. Não é isso? Tem que tender a zero. Por quê? Porque quando essa taxa de variação tende a zero, o que acontece com a minha taxa de variação média? Ela tende a ser uma taxa de variação instantânea. Ok? Pessoal, mas agora pensem comigo, ok? Vamos então analisar isso aí que eu estou falando para você. Se eu sei que x1 é um ponto e que ao andar mais k unidades eu vou para x2, significa o que, pessoal? Significa para mim que x2 é igual a x1 mais k. Concordam comigo? x2 é igual a x1 mais k. Por quê? Porque x2 menos x1 é igual a k. Beleza, pessoal? É o intervalo, ok? Bruno, mas se quer dizer que x2 é igual a x1 mais k, então eu posso dizer que f de x2 é igual a f de x1 mais k. Não posso? Posso sim, pessoal, porque esse ponto aqui, ponto x2, é equivalente ao ponto x1 mais k unidades. E essa função f de x2 é a função do ponto 1, x1 mais k unidades. Então isso aqui é equivalente. Então eu posso fazer uma substituição, ok? Eu posso fazer uma substituição de termos. Ou seja, esse mesmo coeficiente angular aqui, m, que ele é f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1, ao mesmo tempo ele é o quê? Ele é f de x1 mais k menos f de x1 sobre x1 mais k menos x1. Ok, pessoal? Bruno, e aí? A gente consegue melhorar alguma coisa? E consegue, né? Ó, x1 menos x1 dá zero, então fica só o k embaixo. Ok? Isso aqui, ó, é a mesma coisa de f de x1 mais k menos f de x1 sobre k. Ok, pessoal? Bruno, mas você não mudou ainda, cara. Por quê? Porque você só fez uma alteração de incógnita, mas você tinha dito pra gente que ela só vai ser uma derivada. O que é a derivada? É a taxa de variação instantânea. Não foi isso que você disse pra gente?
Ok, mas isso aí continua sendo uma taxa de variação média. Será? Será que continua? Gente, o que acontece? O que foi que eu disse que ia acontecer? Eu disse que K ia tender a zero. Por quê? Porque quando K tender a zero, a diferença de x1 para x2 será zero. Ok? Será mínima, ou seja, será como se eu estivesse calculando um único ponto. Será a taxa de variação instantânea. Então o que eu tenho que assegurar isso aqui para eu poder chamar isso de derivada? Eu tenho que assegurar que isso aqui, K tende a zero. Ou seja, é bem simples, pessoal. É só eu aplicar o limite. Ó. Eu quero saber qual é o limite de f de x1 mais k menos o f de x1 sobre k, quando k tende a zero. Ok, pessoal? Por que isso? Porque quando eu efetuar essa conta, eu vou calcular a taxa de variação instantânea dessa função. Ok? Em que ponto? No ponto x1. Ok, pessoal? Bruno, mas se eu não quisesse trabalhar com x1, o que eu poderia calcular? Eu poderia calcular só x, por exemplo. Certo? Por quê? Porque aí eu generalizaria para qualquer caso dessa função. Bruno, se eu não quisesse chamar um intervalo de k, se eu quisesse chamar de h. Ok, pessoal? Então, isso daqui é a mesma coisa que o limite de f de x mais h menos f de x sobre h quando h tende a zero. Por que isso, pessoal? X é um caso generalizado, ou seja, qualquer que seja x nessa função, x1 é um caso particular. H, pessoal, é o meu intervalo, é a diferença de x para um ponto A, B, P que eu vou escolher para trabalhar na minha função, ok? E eu sei que essa distância, para ser uma taxa de variação instantânea, para ser uma derivada, isso daqui tem que ser zero. H tem que tender a zero. Ou seja, eu posso afirmar que a derivada de uma função num ponto é o limite de f de x mais h menos f de x sobre h quando h tende a zero. Ou seja, é a função de um dado ponto x mais um intervalo, ok? Menos a própria função sobre o intervalo, só que esse intervalo tende a zero. Por que esse intervalo tende a zero? Porque a diferença das funções é mínima. E quando essa diferença dessas funções é mínima, isso é uma taxa de variação instantânea. Ok, pessoal? Isso é derivada. Certo, pessoal? Isso é a derivada. E essa daqui, ó, é a fórmula básica da derivada. Ok? Quando a gente começa a trabalhar com propriedades, a gente vai ver que isso aqui se abre em N outras coisas, ok? Mas por enquanto é isso que a gente vai ter que calcular. Certo, pessoal? Bruno me deu um exemplo. Ok. Então vou te dar um exemplo. Se eu te pedir para você calcular, então, a taxa de variação instantânea da função x ao quadrado menos 1. A taxa de variação instantânea da função x ao quadrado menos 1. E aí, Bruno, eu preciso decorrer todo esse raciocínio? Não, pessoal. Por quê? Porque isso aqui já foi provado pra gente. Foi provado, afirmado e reafirmado. Então, o que eu preciso fazer? Eu só preciso pegar isso aqui e substituir valores. Ok? Essa daqui, ó, é a minha função f de x original. E o que eu tenho que calcular? Eu tenho que calcular o limite de f de x mais h menos f de x sobre h quando h tende a zero. Por quê? Porque a taxa de variação instantânea, a derivada, é quando o intervalo de um ponto a outro não existe. Ou seja, quando é mínimo. Por quê? Porque aí eu vou estar calculando, entre aspas, um ponto só. A derivada, a taxa de variação instantânea. Ok, pessoal? Então é só aplicar. Ó, f de x mais h. F de x mais h, se vocês lembram, prestem atenção, ó, isso está dentro do parêntese. E o que está dentro do parêntese é o que está ao quadrado. Então é só a gente fazer isso, ok? O limite de quê? De x mais h ao quadrado, x mais h ao quadrado, menos 1, menos f de x. Quem é f de x? Perdão aí pelo desfoque. Quem é f de x? F de x é x ao quadrado menos 1. X ao quadrado menos 1. Ok, pessoal? Sobre h, quando h tende a zero. Ok, pessoal? E agora, é só resolver o que está dentro dos parênteses, ok, pessoal? Então, x mais h ao quadrado é a mesma coisa que, ó, é o limite, né? Ó,
x ao quadrado mais 2xh mais h ao quadrado, não esqueça do menos 1, menos, ó, menos x ao quadrado, menos x ao quadrado dá menos x ao quadrado, menos 1 dá mais 1, sobre h, quando h tende a zero. Ok, pessoal? Fiz um pouco rápido, mas a única coisa que eu fiz, pessoal, foi resolver esse quadrado aqui, ó, e ir ajeitando os sinais, certo? Bruno, e agora? Cancela o que você puder cancelar. X ao quadrado menos x ao quadrado, menos 1 mais 1. Morreu. O que resta pra gente, pessoal? Resta pra gente, ó, o que foi que eu cancelei? Cancelei esse aqui com esse aqui. Este com este, certo? Restando pra gente 2xh mais h ao quadrado sobre h, quando h tende a zero. Bruno, e aí? Não dá para substituir? Realmente não. Então o que você faz? Você pode colocar o h em evidência. É uma das técnicas de fatoração que a gente aprende no limite. Ok? Então, o limite não. Perdão. O limite. Quando h tende a zero. De quê? De h que multiplica 2x mais h sobre h quando h tende a zero, não é isso? Bruno, por quê? H vezes 2x, 2xh. H vezes h, h ao quadrado. Mesma coisa, pessoal. E aí, cancela ó, o que está igual. Ok? H dividido por h é 1. Cancela. Então, eu tenho que calcular o limite de 2x mais h quando h tende a zero. O limite de 2x mais h quando h tende a zero é só substituir. Isso aqui é igual a quanto? É igual a 2x. Por quê? Porque se considerando h... x é uma constante, certo, pessoal? Eu não sei quanto é x, x é uma constante. Isso aqui, ó, é 2x, isso aqui é a derivada, ok, pessoal? Então, qual é a derivada de f de x quando f de x é igual a x ao quadrado menos 1? A derivada, o f' de x é igual a 2x, ok, pessoal? F' é caracterizado como derivada, é caracterizado como a taxa de variação instantânea da função, ok? Então, se eu te pedir qual é a taxa de variação instantânea da função x ao quadrado menos 1? É 2x. E se eu te perguntar no ponto x igual a 3? Então, é 2 vezes 3. 2 vezes 3, 6. Ok, pessoal? Espero que todos tenham entendido, ok? Até a próxima. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, ok, pessoal? Tchau!